madrugada movimentada de jogo, né, Voz do Além? Movimentada de jogo. E não só a madrugada, como a própria manhã. Acabou de tocar o primeiro Big Fone, desses inúmeros Big Fones que o Boninho prometeu. A primeira trollagem, né? Exatamente, porque o que vai acontecer pra você que não tá sabendo? O Big Fone vai tocar durante alguns horários até o domingo, sendo que no domingo às 5h20, quem atender vai estar direto no paredão. Nesses toques anteriores às 5h20 do domingo, só vai ficar mudo. Sim. É só uma trollagem pra confundir as pessoas da casa. Só que aí uma coisa que ninguém, teoricamente, estava pensando, mas que eles podem usar, é fingir que o Big Fone falou alguma coisa. E entendeu? aí, até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, que quem atendeu o primeiro Big Fone foi Davi, que tava ali na área externa, enquanto tava todo mundo da casa ali dormindo. Pingando de sono, mas não dormiu, cara. Ele ficou ali do lado de fora, tava também a Leide, a Pitel em um determinado momento, mas muita gente da casa dormindo. O Big Fone tocou agora às 10 horas da manhã. Foi. E aí o Davi atende o Big Fone. Quando ele atende, ele fica durante um tempo ali tentando ver qual vai ser a mensagem que vai vir. As pessoas começam a sair da casa pra poder interagir, ver o que tinha acontecido. O Davi fica ali, eu acho que ele fica 1 minuto mais ou menos, ele espera um tempo. Ele percebe que não vai ter nenhuma mensagem, ele desliga, dá meio que um sorrisinho. As pessoas vão chegando e começam a perguntar: vai falar? Não vai falar? Vai falar só no domingo, né? Não vai falar agora não. E por enquanto, até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, o Davi, ele não comenta com as pessoas o que foi que aconteceu aí quando o Big Fone tocou. Sim. E eu acho essa uma ótima estratégia. Eu também acho, eu não tinha pensado nisso. É uma ótima estratégia. É o que eu tô falando, eu não tinha pensado nisso. E a maneira como ele fala parece que é uma coisa muito ruim. Tanto é que já tá repercutindo a maneira como ele age, tipo... É porque ele dá um sorriso de tipo assim... Gente, é frustrante. E de verdade, eu vi, eu falei assim, nossa, dá uma dó. Porque ele é uma pessoa que se esforça muito pra atender o Big Fone. Sim. É uma pessoa que fica muito acordada, ligada aí no jogo. E aí ele atende e não tem a mensagem. Sim. Quando ele dá um sorrisinho assim, tipo assim, ele tá dando um sorriso meio que... Ai, não acredito que me trollaram. Mas que faz as pessoas que estão ali ao redor dele entender que não foi uma coisa legal, entendeu? Mas ao mesmo tempo outras pessoas falam: ele tá sorrindo, talvez foi bom. Sim, o Michel tava dizendo aqui agora, o Davi é muito esperto. Ele pode estar fazendo uma cena, pode ser blefe, mas não acho que ele ia dar conta. Aí a Giovana diz: eu também acho que não, mas se fosse algo bom, a vontade de gritar e jogar na cara dos outros seria maior que ele. O que acontece? Vão tocar, o Big Fone vai tocar outras vezes aí, né? Hoje mesmo, na sexta-feira, ele toca às 16 horas, também vai ser mudo. Às 19 no sábado, às 23h30 no sábado, no domingo às 6 da manhã. Só às 5h20 no domingo é que vai acontecer ao vivo aí na programação da Globo. Sim. O Big Fone tocando pra poder, então, emparedar alguém que vai estar direto, as pessoas que atender vai estar direto no paredão. Como o Davi não sabe que o Big Fone vai tocar outras vezes, a estratégia dele de não falar é uma estratégia boa. É uma estratégia boa, claro. Ele só vai compartilhar com o grupo Fadas lá. Será? Ele ainda não falou, né? Eu acho que tô supondo aqui. A gente tá até o momento da gravação, ele ainda não falou com ninguém. Mas provavelmente sim, eles tiveram uma conversa nessa madrugada, a gente já chega lá. E eles estão falando bastante sobre jogo juntos, né? Só que assim, é uma estratégia que ela pode ter um prazo de validade. Porque se alguém atende esse Big Fone às 16 e não é ninguém do quarto Fada, nem o próprio Davi, alguém vai sacar que talvez seja igual o do Davi, que seja mudo. Mas ao mesmo tempo pode ser que a pessoa imagine que o primeiro foi real e os outros trollagem. E aí, então, vou torcer muito pro Davi atender. Vai que o Davi atende os... Imagina se o Davi atende todos. Cara. Ai, amor, num jogo onde as pessoas são todas assim... Não, mas é porque tem horário que tá todo mundo ali na convivência ali fora. 7 horas da noite é um horário que tem muita gente ali fora. Se ele pegar todos, vai ser muita Mas sorte. o Davi, sabendo que o Big Fone tocou e não teve uma mensagem, eu acho que ele vai ficar ligado que vai tocar de novo. Eu acho que ele vai ficar atento. O que eu faria, talvez, e talvez ele possa fazer, é dividir com o quarto Fada, pra eles meio que se revezarem perto do Big Fone. Pra assim, ó, a gente não pode deixar menos de 2 pessoas aqui na área externa. Pode ser. Se eu ficar sozinho aqui, vão começar a notar que talvez eu esteja sabendo de alguma coisa, pode sabe? Pode ser uma boa ele se articular com o quarto Fadas, né? Que é uma coisa que ele tem feito e que a gente vai falar hoje aqui também, exatamente. né? Bastante. Se você gosta, então, de BBB 24,
4, gosta de reality, de fofoquinha, de react. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Se Além. inscreva, a gente tá rumo ao 100k, trazendo sempre as novidades, aí os delícia. principais pontos que aparecem no reality. E vai ser um prazer ter você com a Menino, gente. quase 60 mil, tá? Vamos que Quase vamos! 60 mil. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp delícia. e ajude a gente a chegar nessa marca e continuar crescendo. Vai ser um prazer ter você com a gente. Com certeza. Vamos então falar sobre ontem que teve a prova do líder, que o Lucas Henrique ganha a prova. Uma prova que a gente comentou num vídeo anterior. Sim. Se você não assistiu, depois dá uma olhada. E aí, assim que ele já entra dentro da casa, ele vai até o quarto fada e depois volta ali na cozinha, comenta com a Lady, com a Yasmin e com a Vanessa que tá todo mundo preocupado lá no quarto fada. Ele fala assim que ele chegou lá, ele foi botar o sapato dele, tava todo mundo conversando, ele ficou um pouco na porta e percebeu que tá todo mundo Tá desesperado. vendo como é que ele é, cara? Tá Então, vendo como é que ele é? Ele ele- pega tudo. Eu achei que fosse a Lady que tivesse contado pra ele. Não. Como ele tava lá. Não, mas é ele tá em todos os lugares. E depois ele ainda vai lá no quarto gnomo, porque a gente chega uma hora aí da noite que realmente a casa se divide. Sim. Fica lá no quarto fada Beatriz, Alane, Matheus, Davi, Isabelle. E no quarto gnomo todo o resto. restante da casa. Só faltou o Tadeu. Inclusive as pessoas que não são do quarto gnomo. Sim. Aí o próprio Lucas fala, o pessoal lá tá desesperado. Ele comenta aí de novo. Aí o Michel fala, não é só o pessoal de lá não. Sim. E ri. Porque É. Michel tá aí como uma das possibilidades de serem indicadas pelo Lucas. Se engana quem acha que esse quarto aí, gnomo, as pessoas que estão aí, tá todo mundo junto, tá? Não. Não tá bem assim não, meu amor. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não duvida que eles possam formar um grupão pra jogar alguém que seja contra eles. Pode. É aquela coisa de unir com o inimigo pra ir contra o outro inimigo. Sim, amigo do meu inimigo é meu amigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Um troço assim. Eles podem ir mais por ou menos essa assim. linha, tá? É. Eu Agora, acho que não. Mas você acha vamos que lá. não? Eles podem ir, é uma possibilidade, Então, mas eu acho que não Mas vão. aí é muito interessante essa jogada do Davi de não falar do Big Fone, porque isso pode bugar a cabeça do Lucas até a hora do próximo Big Fone tocar. Pode. Fazer o jogo ir ganhando outros contornos. Pode, mas se bem que eu acho que o Lucas já tá muito certo do que ele vai fazer. Já. É, a gente também já vai falar sobre isso. No quarto fada, inclusive, que o Lucas falou que foi lá e eles estavam desesperados, eles estavam articulando aí possibilidades, principalmente Davi e Matheus, principalmente Davi, trazendo aí pra eles essa questão de que eles têm que se unir pra não irem 3 Sim. pessoas pro paredão. Davi, Denil Denisiane, É a cabeça do grupo a fada? cabeça, eu senti muito isso É, ontem. mas é diferente, porque a Denisiane, ela não era, não tinha tônus, ela não jogava. Não era enfática. Não era enfática, não pensava em jogar em Sim, conjunto. Mas eu senti o Davi pegando isso pra ele. Ah, sim. Uma coisa mais de, gente, peraí. É, vocês de não estão organizar. pensando, não. É, vamos Porque- pensar aqui. Porque se o Davi também não coordenar, ali não anda. Não anda. Não anda. Não Porque anda. o Davi, inclusive, fala pra Isabelle, eles vão tentar jogar nós dois de novo. Se eu pegar o anjo, eu vou dar pra você. Aí a Isabelle fala pra ele, e se eu pegar o anjo, eu também te dou. Aí a Alane aí o Davi fala assim, gente, eu acho que a gente tem que ir na Vanessa Camargo. Porque a Vanessa Camargo, ela tem aí possibilidade de já ter mais votos. Sim. Lembra que o Bin e a Giovana votaram nela? Aham. Ele ainda faz assim o número 2. Se junta com mais 5 nossos, são 7 votos. Sim. Tem como colocar a Vanessa e talvez tirar alguém da gente. Aí a Alane fala assim, eu iria na Vanessa porque eu já tive um desentendimento com ela, mas eu acho que a Beatriz não vai porque não sei o que. O Davi fala, não, gente, espera aí. É. Não é uma questão de, eu tenho problema, eu não tenho. A gente tem que se reunir. Amizade é uma coisa, ficar com pena é uma coisa, que é jogo. E ele Aham. fala, ou você pensa em você, ou então você vai acabar indo pro paredão. E aí o que é que acontece é que justamente vai ser falado sobre isso. Tem um momento, inclusive, de um certo desconforto, onde a Beatriz fala assim, será que eu também posso ir? E aí você vê que a Isabelle logo já fala pra ela assim, não, mana. Ela fala assim, Bia, para com isso, por favor. A última vez que eu ouvi isso, essa tua Tua lenda, lenda. minha mana, aí eu fui lá e vi que você tinha um voto só. Deixa já, para de falar isso. Porque quando a Beatriz ganhou a liderança, ela descobre que ela só tinha o voto do Luigi. Sim. E ela até então tinha falado pra Isabelle que ela se sentia ameaçada. Sim, mas todo mundo aí se sente ameaçado de tudo É, o tempo todo. é. A Lady disse que ela ia... Olha quanto tempo que a Lady fala que ela vai pro paredão e Aham, nunca foi. aham. Não é? Então o Davi, ele deixa muito claro nesse momento que eles precisam
precisam se articular. E é interessante perceber que se, assim, a gente já falou outras vezes que o Matheus, ele até fala pro Davi, calma, que a gente tem tempo de pensar nisso e tudo mais. E a gente já viu outros movimentos do Davi que às vezes são um pouco afobados, impulsivos. Sim. Mas nesse caso específico eu não acho. Porque ele tá lidando com pessoas que estão tão assim, eu não sei se eu vou... que ele já vou sentindo. Que sem mais nem sentir, cara. Ele já tem que começar a fazer isso agora pra tentar pegar e juntar essas pessoas no domingo. O negócio é que essa virada aconteceu muito rápido, né? Foi pegar a liderança ontem. Essa configuração ela já se transformou em 2 dias. Eu imaginava que talvez fosse daqui a uma semana, mas não, né? E não é nem questão de ser o Davi pra pegar essa função, mas o Fada em si tinha que ter alguém com essa função, mas sabe? Ninguém que tava no Fada iria ter essa função. Ninguém ia ter. O Matheus, por mais que ele concorde com o Davi e tudo mais, ele tem um tônus muito de calma. A gente vai conversar, que pro jogo às vezes não tem esse tempo. E talvez ali dentro do Fadas a gente não tem ninguém que tenha um olhar amplo pro jogo, sabe? Um olhar de malícia do jogo mesmo. Sim. Que é o Davi, é o único que tá tendo agora. De observar o todo, né? Sim. Conseguir compreender as outras jogadas. Isabelle cada vez mais resistente em enxergar a realidade. Falando em Isabelle, a Alane, inclusive, fala aí nesse momento o seguinte, ela fala assim, vocês que estão nesse quarto são as únicas pessoas que eu falo e que sei que não votam em mim, de resto... E aí ela fala dessa forma, né? E aí a Beatriz afirma que a Vanessa e a Yasmin estão falando com ela normalmente. E aí a Isabelle diz o seguinte, eu vou confessar uma coisa pra vocês. É um clima muito difícil, assim, você conviver com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime, eu não sei qual. É horrível, por exemplo. Na prova, todo mundo falando, todo mundo interagindo e as pessoas não falam com você. Pra mim... É a Isabelle tentando fazer o mesmo jogo de Bin. Dessa coisa de eu estou sendo excluída pelas pessoas, ninguém fala comigo. Pode ser. A Isabelle não fala com ninguém. Entende o que acontece? Chega um momento que, assim, o Bin... ele cavou a própria cova dele, com os próprios aliados, agora que ele tá voltando ali pro gnomo. Aí, quando ele fala mal de todo mundo, causa confusão com todo mundo, vira e fala, ninguém fala comigo. Aí a Isabelle não quer entrar nem no jogo do puxadinho, não quer entrar pra jogar com o Davi, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. É claro que na hora que todo mundo dê abertura a ela, exatamente, entende? Difícil. E aí não cola pra mim esse papo. É difícil. Inclusive, depois ali na academia, o Davi e o Matheus, eles comentam sobre a possibilidade de, às vezes, o Matheus comentar com a Vanessa Camargo que a Giovana votou nela. Eu não achei muito boa essa estratégia, eu também não acho, não. Não acho nem um pouco. Porque aí eles podem perder esse lance deles de somar os votos, né? Porque, assim, se eles contam pra Vanessa, a Vanessa vai chegar na Giovana, a Giovana vai falar, não, eu não voto mais agora, e aí vai se resolver. Vai abrir o jogo todo. Vamos ver o que eles vão tomar de decisão, mas eu espero que eles não vão pra esse caminho. Eu também espero que não. Inclusive, depois, eles se reúnem todos ali na área externa, quem tava lá no quarto Fada, e continuam a falar sobre jogo. Nesse momento aí, a Bia, ela até comenta que ela acha que o Big Fone vai tocar e que não vai ser uma coisa boa. Ela fala que ela acha que vai mandar alguém pro paredão, ou seja, ela já acerta a dinâmica. Esse pessoal que essa edição acertam muito a dinâmica, né? Acerta. Mas acerta se bem porque é a terceira vez que foi tocar. Se foram 2 coisas boas, a terceira é provável que mas se acertar a semana bom. Também, né? Tem esse lance. É verdade. E aí o Davi comenta o seguinte, ele fala assim, gente, aqui a gente pode contar todo mundo um com o outro, né? Aí a Isabelle vira e fala o seguinte, ela fala assim, ai Davi, tem coisas que é só eu e você. Eu tenho até que conversar com você melhor, mas tudo que passou aqui não tem nada demais pra falar com outra pessoa e você sabe bem disso. São conversas atípicas pra mim e eu preciso realmente sentar com você depois pra conversar. Inclusive, Matheus queria conversar com você sobre uma situação particular minha e sua. É porque a Isabelle vota no Matheus, né, e tudo mais. Mas você vê que a Isabelle, ao mesmo tempo que escuta sobre o jogo, fala tudo sobre o jogo ali, ela vai e na hora que ela tem que tomar uma decisão, ela fala, eu não sei, fica indo e voltando. É porque tem uma resistência da Isabelle de achar que se ela for jogar, ela não vai estar sendo ela, né? Tem uma coisa aí de tipo, você ter que separar o pessoal do jogador e ao mesmo tempo que ali dentro os dois são muito juntos. A Isabelle tem uma dificuldade muito grande de fazer essa separação ou essa junção, sabe? E eu entendo que você jogar sozinho faz parte de uma estratégia de jogo. Só que é uma linha muito tênue. Chega um momento que a gente olha o jogo da Isabelle e ela tá mais pro lugar anti-jogo do que de jogar sozinha. Porque é aquilo que a gente já comentou várias vezes. Você não vê ela tentando se
articular nem com o público. Sim, Então isso fica mas- muito difícil de Sim, comprar. mas você vê que ela, embora ela, parece que a cabeça dela tá dividida, de, tipo, ela sabe que ela tem que ir pra esse caminho, Aham. ao mesmo tempo que ela ainda tá muito resistente de não fazer, porque ela tenta fazer essa aproximação com a Alane durante a madrugada, Aham. ela tenta fazer Matheus, vamos resolver a nossa questão pendente, ou seja, ela tá tentando ficar bem com eles. De alguma forma. Mas ao mesmo entendeu? tempo, e aí, o que é esse bem se quando eles precisarem dela votar e vice-versa, isso não vai acontecer? Será que não vai acontecer? Não sei. Não eu sei. Acho que agora a Isabelle vai tomar Ela um vai rumo ter... na vida dela. E aí, gente, já chega, né, de todo mundo ali dentro falar que joga sozinho. Ninguém ali joga sozinho. Ninguém tá mais. Porque por mais que a Isabelle fale, eu não sei se eu vou jogar, ela tá ouvindo a conversa do Puxadinho, ela tá ouvindo a conversa do Grupo Fada. Então ela sabe os rumos que o jogo tá tomando. Sim. Então, de alguma forma, o jogar sozinho seria não falar com outras pessoas sobre jogo, sobre Sim. estratégia. Mesmo que não combine voto, ela tá sabendo a estratégia das pessoas. De todo mundo, né? E de alguma forma ali, é muito conveniente pra ela, porque ela tem o Davi dentro do Grupo Fada, que de alguma forma protege ela do Grupo Votar Nela. Ela tem lá Raquel, Michel e Giovana, que se o Gnomo quiser votar nela, eles vão tentar proteger ela antes. Então ela Sim. fica muito bem nessa situação. Fica. Ela acaba indo mais se por um acaso for o líder. Aham. Né? Sim. Porque nas outras situações de soma de votos, ela pode acabar se esquivando por ter essas pessoas aí em grupos diferentes que têm uma aliança com ela. O negócio é ela só evitar dor de cabeça. Porque assim, corre o risco dela. Se ela não quiser ir pro paredão toda semana, sei lá. Porque de qualquer jeito, se ela for pro paredão, ela não sai agora, né? Não Mas, sei, tipo, né? ficar evitando uma coisa. Eu ainda acho que ela não sai. Não sei. Por enquanto, não. Depende Não da vejo configuração. Não eu vejo uma configuração ainda acontecendo que a Isabelle saia. Por enquanto. acho. Se for Beatriz, Davi e Isabelle. Não vejo esse paredão acontecendo agora. Não. Não vejo. Não vejo, acho A muito gente difícil. não sabe. Não vai ninguém do Gnomo, não vai ninguém do grupão. A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos supor aí nos nossos ICs. O menino lá, o Lucas manda o Davi. Aí alguém atende o Big Fone. É do grupão. Vamos supor que seja qualquer pessoa. Puxa alguém do Grupo Fada, Isabelle ou Beatriz. E aí na soma dos votos da casa vai Isabelle ou Beatriz. Aí mas tem o bate e volta, a volta. pessoa do Gnomo volta. Não Nossa, dá pra mas saber. aí é um destino- mas existe essa possibilidade. Entende? Tá bom. Então existe. Tá aberto, E aí o que acontece é que a Isabelle e o Davi vão ter uma conversa sozinhos depois sobre essa questão de jogo. E aí é uma conversa que praticamente é como se o Davi pegasse o manual do BBB e lesse pra Isabelle. Explicando pra ela, Basicamente. olha aqui, gente, o jogo é esse aqui, deixa eu pegar um quadro tático. de amor. E de desenhar, baixinho. sabe? Ele fala pra ela assim, você tem amizade com Michel, Raquel e Giovana, são pessoas que você tem amizade grande, eu sei que não votaria nelas. E a Isabelle concorda e fala que só vai acontecer se tiver uma dinâmica muito difícil dentro do jogo. Só que aí o Davi lembra pra ela que o Michel votou na Isabelle num momento em que ele pensava, lembra lá atrás, que ele pensava que a Vanessa Camargo não tava por ser votada, entre Isabelle e Raquel ele escolheu votar na Isabelle? Sim. E aí o Davi lembra isso pra ela. Ele fala assim, eu quero também que você pense em uma coisa. No dia que afunilou o jogo, que foi para o quarto todo mundo, quero que pense nisso. Naquele dia estavam você e Raquel. O Michel esqueceu da Vanessa. Ele foi em você. Então ele votou, chorou, falou tudo isso, mas ele foi em você. Ele votou porque aqui é um jogo de comprometimento. Sim. A gente tem que se comprometer. Ele votou e falou que votou. Chega uma hora, Isabelle, que a gente tem que se comprometer, a dinâmica vai pedindo isso aos poucos. Aí o Davi continua falando sobre o comprometimento no jogo e ele diz, vai chegar um momento que a gente vai vendo quem é quem, se está do nosso lado ou não está, e começar a jogar com as pessoas que estão com a gente. Aí a Isabelle fala que concorda mais ou menos com ele, porque eles pensam diferentes sobre o jogo e tudo mais, mas ela conversa principalmente, por exemplo, que na dinâmica do Sincerão, ela cita que ela usa muito o coração pra jogar e tudo mais, nas dinâmicas, e aí ela fala assim, se tiver que ir pro paredão, se tiver que ser assim, infelizmente vai ser assim. Aí o Davi fala pra ela, então você tem uma probabilidade de se defender, você tá dizendo pra mim que vai agir com o coração, mesmo vendo essa probabilidade de se defender, mesmo sabendo que se você combinar, você não vai. Aí ela fala assim, o Brasil já me conhece.
Aí o Davi fala, o Brasil já te conhece, mas qual é a regra do jogo? Aí ela fala, fugir do paredão, claro. E você acha que eu não estou fugindo? E aí, assim, no eu fundo... acho que ela tem medo do Brasil achar que ela é duas caras. Porque ela já entrou tanto nesse jogo, ela já enfatizou tanto que ela joga sozinha. Que agora ela tem uma dificuldade enorme de sair disso. Que é aquilo que a gente já falou aqui outras vezes. Se entrar no Big Brother, não fala que não vai fazer tal coisa. Porque as pessoas vão usar isso contra você em algum momento no jogo. Só que também eu acho que chegou um momento em que o público entende o quanto o jogo vai mudando. Sim. E eu acho que tem coisas que a gente enxerga como contraditórias, mas que ao mesmo tempo elas se tornam contraditórias, mas sem muita necessidade de apontamento, porque o jogo se modifica. E a contradição não foi sua, né? São fatores externos, né? que fazem você ficar assim. Tem uma fala da Isabelle aqui que eu acho que ilustra muito esse sentimento dela. Eu salvei aqui, ó. Ela, pra mim, isso é completamente atípico. Ela se referindo deles se juntarem ali pros fados e conversarem a meio que combinar um voto, né? Eles estavam fazendo isso dali, tentando começar uma conversa sobre isso. Aí ela fala, pra mim, isso é completamente atípico. Ouvir isso pessoalmente é uma coisa muito louca de conversar, de ser inserida num contexto em que seu voto faça diferença. Mas ainda não tenho tanta conexão com eles. Ela se referindo à Bia. Ao grupo Fada, né? Fadas. É inegável que tive conexão com a Bia por causa do líder, que a gente jogou junto. Mas a gente não tinha conexão. Se conheceu. Chegou a dormir uma vez. E o Matheus era uma opção de voto pra mim. Ou é. Assim como eu sei que eu sou pra ele. E eu tenho que conversar com isso com ele também. Tá nesse contexto, principalmente sem antes conversar com o Matheus, é uma coisa muito louca. Como se eu tivesse desesperada a qualquer custo por algo que ultrapassa quem eu sou. É assim, eu consigo compreender mais uma vez o que a Isabelle tá falando dentro da linha de raciocínio dela. Só que, assim, existe um tempo, talvez, também, né? Porque também tem isso. Cada pessoa ali dentro tem um tempo. E o jogo tem outro tempo. Sim. Você tem que entrar num ritmo do jogo. Sim. É meio quando você entra numa turma, numa escola nova. Em que você era de uma escola, você entra na outra. Você tem que encontrar o ritmo daquela escola rápido, pra você não ficar pra trás. Ou pra você não estar muito à frente daquele ritmo. Meu amor, isso é a vida todo dia. É a vida ao todo acordar, dia. Ao ir pro trabalho, a mudar de trabalho, a mudar de setor. O tempo nunca é teu, meu amor. E aí, o que me parece é que a Isabelle, ela não tem uma disponibilidade. Porque assim, eu não vejo nem ela tentando. Eu acho que ela não tá nem disponível a tentar entrar no ritmo do jogo. Sim. E eu acho que quando ela tentar fazer isso, pode ser tarde demais. Porque se o Davi fecha ali com o grupo Fada mesmo, pode chegar um momento... Talvez eu não acredite que isso aconteça tanto, porque a Alane, a Bia e o Matheus, eles têm uma abertura com a Isabelle, mas pode chegar um momento que o Matheus olha e fala assim, não, gente, espera aí, a gente tá junto desde o início, agora eu não quero jogar com a Isabelle. Pode acontecer. E aí o que ela vai falar? Vocês não estão me aceitando? Mas vai que acontece uma coisa de tipo, a Isabelle, eu não vou combinar voto, mas ela sabe em quem o Fada vai. Aí chega lá na hora do confessionário, ela vai junto com o Fada... Sem dizer que ela está junto com o Fada, mas é entendeu? isso pra mim que tá naquela fala quando eu acabei de ler, quando ela fala assim, você acha que eu não estou fugindo do paredão? Porque isso é um jogo. Ela sabe o que as pessoas estão falando nos vários grupos, mas ela não se posiciona. Só que isso dentro, como ela não troca com o público sobre, isso dentro da nossa visão que olha pra lá, fala assim, gente, ué, você não vai fazer nada, o que vai acontecer? Que lado você tá? Sim. Torna mais ou menos isso, aí né? Aí talvez nessa situação fique feio pra ela. Sim. Se ela, tipo, chegar lá, votar junto com fadas, não assumindo que ela tá votando com eles, entendeu? Vai ficar como se ela estivesse escutando conversa dos outros atrás da porta e indo com a maioria, sabe? A não ser que ela fale para o público. Eu não sei ainda em quem eu vou. Mas faz lá os VTs, entendeu? Fala alguma coisa no confessionário que dê pra gente entender o que tá acontecendo. Só se for. No quarto gnomo, a Pitel comenta com o Michel perguntando pra ele, porque o Michel tem probabilidade de ir pelo líder, né, pelo Lucas, e ela fala pra ele, você quer ir no paredão com o Davi? Porque se o Lucas indicar o Michel, talvez ali a configuração dos votos ali do gnomo puxadinho podem indicar com quem o Michel iria, né? E ela pergunta se ele quer ir com o Davi. Aí o Michel fala, eu vou com quem tiver que ser. Eu não tenho medo de ir com ninguém, não. E aí a Fernanda diz, amigo, eu acho você muito forte, tá? Só comece a acreditar em si. Você é uma figura muito forte pela sua índole. Então, assim, existe essa... E ele fica todo bobo, né? Ele fica, ai, gente, por que vocês acham e tal, não sei o quê. As pessoas têm essa
ainda tá pairando sobre a casa essa ideia de que Raquel e Michel são fortes. Eles não falam tanto mais, mas você percebe que existe esse lugar quando falam de paredão e de jogo. Uma coisa que eu tô observando é que o jogo, pelo menos da Raquel, na cabeça dela, tá ficando cada vez mais apurado, tá? Eu vejo a Raquel falando umas coisas assim que ela tá muito certeira. Só que o problema... O negócio é que ela não tem peças pra mexer, entendeu? E ela também não procura mexer nas peças. Mas não tem o que mexer. Pra que ela vai fazer jogo, vai fazer vespero e vai se colocar na reta? Não tem, não. Mas então que ela diga isso. Que ela fale, olha, eu queria fazer esse movimento, mas eu não vou fazer não, porque senão vai acontecer isso. Entende? É mais uma vez. Só que eu acho que fica subentendido ali pro grupo dela. Porque ela só diz essas coisas dentro do puxadinho. E o puxadinho sabe a força que eles estão tendo agora. Mas o puxadinho é muito liderado pelo Michel, né? O Michel que é a pessoa que coordena. Ele vai lá, fala com a Raquel, ele vai lá e fala com a Giovana, depois ele junta as duas e fala o que ele já tinha falado. Acha? Com toda certeza. Você acha? Eu tenho certeza. Você não acha que é uma co-diretoria ali, não? De jeito nenhum. A Raquel é muito próxima do Michel. E tanto que eles falam, né? Nós parecemos gêmeos. A Giovana é mais afastada, mas entre os dois, a Giovana é mais próxima do Michel, de falar sobre jogo. E o Michel, de alguma forma, conversa muito com Pitel e Fernanda. Então ele vai lá, capta o que tem que captar, traz pras meninas, ele filtra, fala o que ele pensa e ele leva pra Fernanda e pra Pitel. Então você percebe que ele fica fazendo essa intermediação com mais informações que as outras. Porque o Michel é mais da ação e a Raquel, ela é mais da observação, né? O Michel é da fofoca, que a fofoca é ação, né? E a Giovana tá aí. Tá aí. Inclusive, o Michel fala pra Giovana e pra Raquel, ali na lavanderia, que ele quer conversar com a Pitel e falar pra Pitel, você vai ficar mais do lado do Lucas, que é o líder agora, ou você vai ficar do nosso lado? Porque eu não quero jogo duplo. E aí as meninas ainda falam pra ele, calma, Michel, depende muito da maneira como você vai falar, porque isso pode soar de uma maneira ruim. A Pitel já falou que ela não vai dar a volta, que ela vai continuar com o grupo que ela sempre esteve. Então as meninas tentam dar uma acalmada nele. Michel que tá com medo de um jogo duplo aí de Pitel, depois que ele descobriu que Rodriguinho fazia um jogo duplo, né? Sim. Então existe essa possibilidade. Lucas, que é o líder, comenta aí com a Lady na academia que ele já tem uma ideia de quem ele vai colocar no paredão. E ele fala com ela o seguinte, Michel, Davi, sobre dar a mira do líder, aquela pré-indicação. Aí ele fala, aí eu tô em dúvida entre Isabelle, Fernanda e Alane. Aí a Lady fala assim, Alane? Por que Alane? Lady que é próxima do grupo Fada também. Sim. Aí ele fala assim, eu achei meio ruim a forma como ela conversou comigo ontem. Aí a Lady fala, eu acho que é uma questão de conversa. Eu vou te dar uma opinião. Eu botaria quem me botaria direto. Fernanda te botaria direto. A Lady que tá doida querendo que a Fernanda seja colocada, porque é um embate que ela tem. Sim. Então, de alguma forma, ela tenta tirar a Alane, que é amiga, pra colocar a Fernanda. E aí o Lucas fala, pode ser que seja Fernanda, Isabelle, Davi e Michel. Mas a prioridade dele, depois ele até conversa com a própria Yasmin na madrugada, que a primeira opção é o Michel. Aí, se o Michel tiver protegido pelo anjo ou outra configuração, seria então o Davi. Sim. Então a gente vê aí o jogo se desenhando pra isso, Falando em Yasmin, ela tava aí falando que se mandarem ela pro paredão dessa vez... Falou que vai voltar, ela vai voltar com tudo, meu amor. Fiquei todo arrepiado pra poder ver essa jogadora. Falou assim que podem esperar, que ela vai fazer acontecer. Então não mexam com ela, não manda ela no paredão. E se mandar no paredão, se ela voltar, já era, Nossa, tá? eu tô querendo super ver isso. Super ver. A gente vai ver o que vai acontecer. Tem o poder Coringa ser arrematado. Poder Coringa que por enquanto o lance tá na Pitel. Tá na Pitel, por enquanto? É. Eles estão lá dentro fazendo o jogo do perde-ganha enquanto a gente tá gravando. Depois a gente traz pra vocês esse poder Coringa, que é o poder gêmeo, que equivale a 2 votos. Mas vamos ver se o Davi vai falar sobre esse jogo, sobre o negócio do Big Fone ou não. Vamos ver como Eu quero também ser. acompanhar sobre isso. Vai tocar mais uma vez hoje ainda. Vai tocar e a gente vai ficar de olho e a gente se vê o quê, Voz do Além? A qualquer momento, né? Um beijo.